Bom, o tema da vida de oração dentro da tradição católica pode ser expresso com base um pouco se fundamentando na questão histórica. Eu gosto de começar a explicar isso, principalmente para os nossos alunos da graduação, olhando para o núcleo duro da fé. A Igreja enxerga na cruz de Cristo, no Cristo crucificado, o seu núcleo duro. E a vida de oração cristã consiste basicamente nessa contemplação do crucificado. No entanto, isso não faz com que se pense dentro da teologia cristã que nós sejamos cultuadores da morte, mas entendendo a cruz como o evento máximo da revelação divina. Como assim? Nós acreditamos, dentro da nossa tradição, que tudo aquilo que a gente pode conhecer de Deus e, por consequência, aquilo que podemos conhecer do ser humano, olhando para o crucificado Jesus de Nazaré, nele nós temos a revelação. Isso significa que, se eu quiser saber o que é Deus, eu olho para a cruz. E a cruz vai me responder. Se eu quiser saber o que é honra, eu olho para a cruz e a cruz vai me responder. Se eu quiser saber o que é o ser humano, da mesma forma eu olho para a cruz e a cruz há de me responder. Nesse diálogo de conversa do indivíduo com seu interlocutor, o crucificado, nós temos então o surgimento do diálogo, da comunidade que crê com aquele homem morto na cruz. Ali nós entendemos o que significaria a vida mística de oração. E a partir dessa mística de oração é que nós entendemos que, por exemplo, toda a literatura do Novo Testamento é feita. Ela nasce olhando para a cruz e revisitando os textos do Antigo Testamento. E desse círculo de visitar o texto a partir do Cristo morto e ressuscitado, e voltando em forma de redação, com base na espiritualidade da comunidade cristã primitiva, você vai tendo a redação do texto do Novo Testamento nascendo. E aí você poderia me perguntar, mas Rodrigo, para que serve então, o que é então essa vida de oração, essa vida de espiritualidade? Bom, no meu entendimento e de muitos autores da teologia, a vida de oração ela só tem por finalidade uma coisa: fazer com que o fiel se torne semelhante àquele a quem ele ora. Então, a meta do cristão é se tornar um outro Cristo na Terra. E isso não seria demagogia. Por quê? Porque ao olhar para o crucificado, eu vejo a plenitude da humanidade ali. Ao olhar para o crucificado, eu vejo a plenitude da divindade. A nossa meta numa vida de oração não é uma prática devocional da recitação de orações decoradas, mas usar de orações decoradas ou espontâneas para fazer com que o ser humano alcance a plenitude do seu ser, ou seja, que ele se identifique com aquele que o chamou. No nosso caso, nós entendemos que cada vez que rezamos, cada vez que nos reunimos em oração, mais do que pedir para Deus alguma coisa ou pedir a intercessão de um santo em favor de uma outra coisa, nós entendemos que a vida de oração ela deve elevar aquele mortal à sua divinização. Porque pelo vínculo do batismo nós recebemos aqui na igreja a imagem e a semelhança divina na nossa vida. O que significaria isso? Significaria de que, a partir do momento em que somos batizados, nós somos reconfigurados ao crucificado. E
a partir dessa reconfiguração, nós ressuscitamos com Ele. Nós iniciamos na nossa vida o processo de ressurreição. E a espiritualidade consiste em invocar o Espírito para que, olhando para o nosso molde, que é Jesus de Nazaré, o Espírito vá dando até as nossas feições, as feições de Cristo. De modo que, como que eu posso saber, e aí vem a pergunta, eu posso identificar se eu sou um cristão ou não a partir de quais aspectos? A partir do momento que nós temos fé. Aí você poderia me perguntar, mas Rodrigo, como que eu sei se eu tenho fé ou não? Pode parecer uma pergunta complexa de se responder, no entanto ela é bem simples. A fé consiste em você enxergar o mundo pela ótica de Jesus de Nazaré. E todos os instrumentos que a tradição cristã dispor na tua mesa para que você ore, deve ser feito e colhido com essa finalidade. Assim, a fé consiste em você enxergar o mundo pela ótica de Jesus de Nazaré. Se você, por exemplo, pegar um texto que a gente pode tirar do livro do Apocalipse, de São João, se vocês acompanharem, lá no versículo 14 do texto do Apocalipse de São João, é o versículo 14 do capítulo 3. É assim que diz: assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes: sou rico, enriqueci-me e nada me falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que compres de mim o ouro provado no fogo para te enriqueceres, vestidos brancos para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por quê? A espiritualidade, ela faz com que o cristão não tenha uma vida morna. Aí você já deve ter visto esse texto e pode achar às vezes que o cristão deve ser ou lá ou cá, quando na verdade não é isso que o texto está dizendo. A vida morna é daquele cristão que se diz cristão, mas pensa com as lógicas do mundo. Por exemplo, se você olha para o mundo e acha natural que uma guerra aconteça, se você acha natural que o mais forte bata no mais fraco, se você acha natural que, por exemplo, eu tenha mais valia sobre o outro por ser branco, ou por ser hétero, ou por ser qualquer coisa, e a outra pessoa não tem direito a nada, se você naturaliza as relações de opressão, você não enxerga como Jesus Cristo. E ao não enxergar como Jesus Cristo, você, mesmo se dizendo cristão, você é uma pessoa morna. Então, dentro da nossa tradição cristã, os textos bíblicos do Novo Testamento, eles nascem de uma experiência de oração na qual a pessoa vai se configurando a Jesus de Nazaré. Ser cristão consiste, grosso modo, de ser um outro cristão, de pensar, como diz uma música, para quem conhece, do Padre Zezinho, que é amar como Jesus amou, pensar como ele pensou, sonhar como ele sonhou, viver como ele viveu, sentir como ele sentia. Porque dessa forma você consegue olhar para o mundo como Deus olha. Aí você poderia se questionar, dizendo assim, mas espera aí, Rodrigo, o que muda se eu olhar para o mundo como Deus? Ah, aí é que está a sacada. Se você olhar para o mundo como Deus, você vai reagir como ele reagiu. Assim, diante da pessoa que estava doente, como que Jesus reagia?
Diante da pessoa que estava para ser apedrejada, como que Jesus reagia? Diante daqueles que defendiam seus próprios interesses e faziam com que os outros passassem necessidades, como que Jesus reagia? Então, olhar para o mundo pela ótica mística não é você se apartar do mundo, mas você olhar para o mundo por uma ótica a partir da eternidade e, a partir da eternidade, reagir aos esquemas da forma como Deus reagiria. É essa, na minha concepção e da forma como nós ensinamos, essa é a vida de oração do cristão. A nossa meta não é trazer apenas conforto espiritual, mas fazer com que a pessoa se conforme, que ela ganhe a forma de ser aquilo que Deus projetou que nós fôssemos, imagem e semelhança dele. Imagem na sua dignidade, mas semelhança nas suas atitudes. Então, restituir a imagem do homem decaído não consiste só tirar o homem dos seus pecados. E eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos no Brasil, que é a realidade que a gente conhece, parece que pecado consiste apenas das coisas que fazemos do hemisfério sul para baixo. É só do umbigo para baixo que é pecado, quando na verdade os grandes pecados que nós cometemos podem ser do pescoço para cima, a partir das nossas escolhas. Olhar para Jesus de Nazaré, da forma como nós olhamos, consiste em tê-lo como nosso modelo, e ele vai guiando as nossas ações. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos para rezar em nome do Senhor, não é pedindo a ele uma proteção que nos levasse a um esquema meio alienado do mundo, mas encarnando a nossa vida, dando carne à nossa história. Por quê? Segundo a espiritualidade e a vida de oração, não existe uma vida cristã fora da carne. Afinal de contas, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, se a salvação se dá pela carne, nós não podemos desprezá-la. E desprezar a carne consiste em você desprezar a carne que sofre, a carne que tem dor, a carne que passa pela mendicância. Isso não é aceitável. Nós dizemos nas nossas comunidades, por exemplo, que não tem na cidade de São Paulo, eu não sei de onde você é, mas nós da cidade de São Paulo não conhecemos nunca na cidade. Eu falo isso com um coração bem sincero e lúcido. Nunca na cidade de São Paulo um ser humano morreu de fome. Nem na cidade de São Paulo não se sabe da história de alguém que tenha morrido de frio. Nós sabemos na cidade de São Paulo de pessoas que morreram em situações de abandono. Então, essa carne que morre, essa carne que sofre, essa carne ela tem que ser retomada como instrumento de salvação. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso não é não. Isso vai acontecer dentro do nosso processo de amadurecimento cristão. Começamos no dia do nosso batismo, mas nós seguimos. E esse processo só termina no dia da nossa Páscoa definitiva. Por isso, Jesus Cristo fala de orar e vigiar, para não cairmos na tentação. Porque a tentação é fazer com que nós venhamos a abrir mão dessa proposta de Jesus Cristo, nos alienando cada vez mais do mundo que ele nos plantou e tentando viver, às vezes, uma espiritualidade que olhe somente para si e para o abismo que tem dentro do nosso ego. A nossa espiritualidade não pode ser tratada dessa forma, pelo menos no âmbito cristão católico. E eu sei que muitas correntes cristãs, elas comungam, de alguma forma, com esses mesmos valores que nós dizemos. E esses valores são tão impetrados no coração e na alma, que mesmo nas tradições não cristãs, nós encontramos ovelhas que não fazem parte desse redil.
E mesmo pessoas que não creem em Deus. Porque quando o Criador nos fez, Ele imprime na gente um desejo de encontrar a paz. E essa paz, ela só vai acontecer se a gente fizer com que toda a carne seja protegida e que todas as pessoas conheçam a dignidade para a qual viveram. Imagina num dia em que todos os seres humanos forem capazes de bater a mão no peito e dizer: ah, isso que é vida. Enquanto houver uma pessoa no mundo com isso, a nossa vida de espiritualidade, ela está fraca. Ela está muito fraca. Eu costumo dizer, na capela onde celebro, que se a gente pede para Deus coisas meio que aleatórias, ligadas à nossa necessidade imediata, certamente não vamos ser ouvidos. Não seremos ouvidos. No entanto, se a gente pede algo que está em sintonia com o projeto salvífico de Deus, Deus vai atender a nossa prece na mesma hora. E pode parecer às vezes uma grosseria isso, mas se eu pedir alguma coisa que está ligada ao coração de Deus, por exemplo, Senhor, que hoje o dia não termine sem que passe na minha frente uma pessoa que eu possa ajudar. Eu garanto a você que o dia não vai terminar sem que essa pessoa apareça, para que você possa fazer de alguma forma alguma coisa por essa pessoa, que mesmo não tendo nada, se você lhe der ouvidos e visibilidade, você já está conferindo a ela a dignidade que esse mundo lhe tirou. Hoje, quando eu sou chamado para falar de vida de oração, a vida de oração dentro da espiritualidade cristã católica, ela deve ser compreendida dessa forma, pelo menos dentro dos objetivos do nosso encontro, para que todas as reflexões que daqui partirem, elas sejam coerentes com aquilo que recebemos do crucificado, Jesus de Nazaré. É por ele que nós aprendemos a interpretar a Bíblia, é por ele que nós interpretamos os Salmos, é por ele que nós interpretamos as nossas orações. E é por isso que em toda missa que você for, você vai ver que tudo aquilo que fazemos é por Ele, com Ele e nele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E isso é o ponto alto da oração eucarística, porque a gente oferta a Deus o seu sacrifício imolado, o seu Filho unigênito, unido visceralmente, ontologicamente, com todas as pessoas de sincero coração que ali estão. E eu agradeço demais pela atenção.